Então, fecha os olhos, respira fundo. Vai desconectando os calos de ansiedade, de preocupação, de coisas do mundo, de trabalho, de tudo. Tira o seu celular de perto. Se conecta de tudo agora. A gente vai mergulhar na palavra. É imersão na palavra. A gente não vai falar nada fora a palavra. É tudo relacionado à palavra que a gente vai ler aqui. Coisas que nós vamos mergulhar aqui, né, em Efésios. Respira fundo. Pai, que nós rendemos graças, porque o Senhor é bom e o Senhor sempre nos ouve. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é fiel e o Senhor nos reuniu aqui mais uma vez para que nós possamos mergulhar, Senhor, na tua palavra. Senhor, que seja o Senhor ministrando sobre nós hoje. Que nesses dias, Senhor, em leitura de Efésios, que o Senhor traga clareza, que o Senhor traga respostas, que o Senhor traga direcionamento, que o Senhor traga crescimento, evolução, amadurecimento para nós. Pai, nós te agradecemos por tudo e que os nossos corações estejam aptos, Senhor, a captar a revelação do Senhor na tua palavra. Porque está escrito que a tua palavra é espírito e vida. Senhor, que nós possamos acessar esse espírito da palavra. Que nós possamos acessar a vida que tem na palavra. Que não sejam só letras, mas que seja o teu espírito ministrando em nós, Senhor. Na nossa alma, no nosso coração, no nosso espírito. Que nós possamos ser transformados pelo Senhor nesse momento. Pai, nós entregamos a Ti, Senhor, a ministração dessa imersão, dessa leitura da palavra. Que o Senhor possa nos trazer, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós, a porção que o Senhor tem para nós. Que nós possamos reter o que é bom e ficar com aquilo que edifica. Em nome de Jesus, Senhor, toma a direção agora, em nome de Jesus. Usa nossas vidas, Pai, para a edificação do Seu corpo. Amém, Jesus. Vamos começar. Vou compartilhar a tela. Vamos de Bíblia King James. King James. Vou reduzir aqui. Apesar que quando eu reduzo. Bom, Efésios é uma carta que a gente sabe que ela é bem poderosa, né, na questão da espiritualidade ali. Ela é bem profunda em relação ao espiritual. Só me digam uma coisa, vocês estão conseguindo ver aí o tamanho da letra? Tá bom? Senão eu dou um zoom aqui. Deixar ele maior assim. Ficou melhor? Agora, peraí, deixa eu só mudar um negócio. Que era para minha câmera aparecer aqui, lá não tá aparecendo. Mas a gente dá um jeitinho. Aí, isso. Efésios 1 na versão King James atualizada, né? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e aos fiéis em Cristo Jesus. Aqui a gente tem alguns detalhes que é assim, ó. Paulo, todas as cartas dele, ele sempre coloca o nome dele primeiro, depois ele coloca a função dele no reino, né? E ele, de vez em quando, coloca assim, servo de Jesus Cristo, prisioneiro de Cristo, escravo de Cristo, né? Então, isso aqui também é, em alguns momentos ali que ele está vivendo, né? Situação que ele está vivendo também. Mas ele sempre põe o nome na frente. Ele não coloca o cargo dele, o ministério dele na frente. Isso demonstra que Paulo, pela sabedoria dele, ele entende que o nome, ou seja, Paulo, é maior que o ministério. Então, a partir do momento que o ministério ele começa a subjugar quem Paulo é, tá errado. Aqui a gente já começa a perceber uma coisa. Tem muitas pessoas que têm chamados ministeriais e elas acham que elas são o ministério. Então, hoje em dia, as pessoas costumam falar assim, ó, eu sou o pastor X. Então, o título vem antes.
E isso muda a identidade da pessoa. Então a pessoa deixa de ser quem ela é para se tornar um cargo. É a mesma coisa quando você for se apresentar para uma pessoa, você fala o seu nome e depois a sua função. Porque senão você fica conhecido como a sua função. E o seu nome, que é mais importante, fica esquecido, né? Então, por exemplo, uma pessoa fala assim, eu sou treinador, por exemplo, né? Ah, eu estou treinador. Meu nome é Rodrigo e atualmente trabalho como personal trainer. Atualmente sou empresário, né? Mas sempre o nome na frente. A gente é ensinado, inclusive esse ensinamento vem do mundo, de você colocar a sua profissão como nome. Isso antigamente era muito usado, tá? Então, por exemplo, João Batista significa aquele que batiza. João Batista significa aquele que batiza, não é o nome dele. É João, aquele que batiza. E aí a gente vê na tradução é João Batista, mas é João o Batista, ou seja, aquele que batiza. Beleza? Então isso aqui é importante a gente pegar logo no começo, que Paulo ele sempre fala isso, ele sempre coloca o nome dele primeiro, sempre. E aí ele coloca que o ministério dele, que ele é chamado por Jesus, né? Você percebe que ele fala assim, apóstolo de Jesus, pela vontade de Deus. Ou seja, não é pela vontade de Paulo que ele é apóstolo, é pela vontade de Deus. Então, muitas pessoas hoje em dia, elas vão se levantar em cargos ministeriais ou coisas do tipo, pela vontade própria delas, né? Mas o certo mesmo é que Deus chama essas pessoas. Então, Deus é quem levanta os ministros, né? Então, por exemplo, o que que eu tenho percebido hoje, vendo alguns podcasts, essas coisas, que tem cristãos que eles estão indo em eventos, estava até falando com o Thiago isso hoje, eles estão indo em eventos buscando unção de homens, de outros homens. Então, por exemplo, vai ter um evento do Benihim, a pessoa quer ir lá pegar a unção do Benihim, e é possível, ela pode receber isso, se o espírito dela estiver aberto para isso, o Espírito Santo quiser transferir para ela pode receber, né? Ela pode até pelo espírito dela mesmo sacar dele. Mas será que é a vontade de Deus que você tenha essa unção, que você carregue essa unção? Então, tem que tomar cuidado com isso. É sempre importante entender. Se Deus te deu aquela unção, é porque aquela unção é a que você tem que trabalhar e ministrar naquele momento. Se ele te direcionar para uma outra unção, ele que vai te direcionar, né? Aí aqui ele manda a carta aos santos que estão em Éfeso, né? A cidade, e aos fiéis em Cristo Jesus. Graça seja a vós e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aqui a gente tem um código muito pesado, né, muito profundo, dá para ficar horas falando desse trecho, né, do versículo 3, porque ele diz assim, o qual, quem é esse? Jesus. Ele nos abençoou. Então, o Pai e Jesus nos deu a bênção com todas as bênçãos espirituais. Mas aonde que estão essas bênçãos espirituais? Nos lugares celestiais. Está escondido em Cristo. Então, essas bênçãos espirituais que ele fala são várias coisas, tá? Várias coisas. São bênçãos das tribos, bênçãos de paternidade, bênçãos de maternidade. Então, aí tem dons, tem nível de revelação, ministérios, profecias, riquezas, tem tudo. Então, todas as bênçãos espirituais que ele nos deu estão nos lugares celestiais em Cristo. Como que, algumas vezes eu já me perguntei com Deus, né? Como que a gente pode sacar essas bênçãos? Fé. É a única forma. É a única forma. A fé é a única forma.
E aí vai na medida da fé de cada um. Então você vai sacar as bênçãos de acordo com a sua fé. Isso é independente de qual bênção for, tá? Qual bênção for, você vai sacar. O que você tem que tomar cuidado é, você não pode agir como o filho insensato, né? Então, se você agir como o filho insensato da parábola, você vai querer a sua herança e vai sair para o mundo gastar com seus prazeres. Por isso que Jesus falou que vós não recebestes porque pedistes mal, porque pedistes para os seus próprios deleites, né? Para se esbaldar com você mesmo, né? Agora, se a gente pede uma bênção para o Senhor, para servir almas, a chance dele conceder é muito grande, né? Então, quando a gente pede algo para Deus, para ministrar sobre outras pessoas, para alcançar outras pessoas, para ajudar outras pessoas, a chance dele conceder isso, se realmente está no seu coração, é muito alta, né? Mas você tem que honrar aquilo que você falou. Por exemplo, a gente, quando for orar no apartamento, a gente falou que queria usar aquele lugar para servir o Senhor, para adorar o Senhor, para que aquele lugar lhe honre o Senhor, que ele seja um pedaço do reino aqui na terra. Então é para isso que a gente santificou o apartamento, para usar para o Senhor. E também tem essa coisa de diferença de santificar e consagrar. Consagrar, você entrega a Deus e não tem mais volta. Santificar, os anjos vão guardar aquilo dali. Tá? Então, se você consagra algo, você entrega para Deus e não tem mais volta. Por isso que muita gente perde bens. O pessoal fala assim, ela pede para o pastor consagrar o carro. Aí o pastor não sabe, vai lá e consagra o carro. Só que nessa que ele consagra o carro já é de Deus, não é mais da pessoa. Tudo que você consagra não é mais seu, é de Deus. Por exemplo, tem um trecho de Daniel que o filho do Nabucodonosor, ele pega itens do templo, né, o cálice do templo lá, que é de ouro, e começa a servir os convidados dele numa festa. Na hora que ele fala aí, ele faz isso, ele pegou um item consagrado que era exclusivo para serviço do templo do Senhor. Ele pega aquilo e começa a usar para bebida, para curtir com os amigos dele. Aí um anjo aparece e escreve na parede. O que estava mesmo? Escrito Mene, 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 Tequim Parcel, acho. Deixa eu ver aqui, ó. Só para não falar besteira. Isso mesmo. É isso, né? Aí ele fala, postes pesado na balança. É muito triste. Postes pesado na balança e encontrado em dívida, como se ele tivesse. Ele assinou a sentença de morte dele ali, quando ele pegou aquilo. Menemene Tekel Parsim, tá escrito. Aí ele colocou assim, ó, fosse contado na balança, né? Pesado na balança e achado em falta. E aí é o momento que Deus entrega o reino dele ali, né? Decreta isso. Entrega o reino dele para os medo-persas lá. Beleza. O que aconteceu ali? Ele usou um item que estava consagrado ao Senhor. Quando ele usou o item que era consagrado para a casa do Senhor, ele foi amaldiçoado. E aí vem destruição. O perseguidor vem, espírito de morte. Vem o perseguidor. Então a pessoa, às vezes, ela consagra o carro, aí ela vai lá e quer usar o carro. Só que existe uma palavra sobre aquele carro, que esse carro tem que ser entregue ao templo, né, à igreja. E aí o espírito de perseguição ali vai ficar atrás dele, né, para ele cumprir com aquilo. Se aquele bem não for usado para o templo, ele vai ser destruído. O Jonas tem um violão que ele foi consagrado ao Senhor. Então, por exemplo, esse violão, se ele vende esse violão, que já é errado, tá? Vender um item consagrado. Se ele vender um violão e a pessoa não souber que é consagrado e ela começar a usar para tocar outras músicas, vai ser destruído, tá? Então, essas regiões celestiais são os lugares no céu onde Jesus guarda nosso galardão, né? Nossas bênçãos.
Então, tem coisas que ele vai dar agora e tem coisas que ele vai dar só depois, quando a gente morrer e estiver lá na glória, né? Aí vem aqui os mistérios, ó. 4. Conforme ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, que devemos ser santos e sem culpa diante dele em amor. Ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Ou seja, vou dar um exemplo, tá? Sabe quando você pensa assim, ó? Eu tenho um plano, eu tenho um projeto. Eu, na minha mente, eu pensei nesse projeto. Eu já determinei coisas nesse projeto. Então, vou dar um exemplo. Abri uma mentoria para personal trainer. Eu já tenho em mente para quem é o tipo de pessoa que eu vou determinar esse projeto. Eu já sei quem eu vou alcançar, eu sei quais módulos eu vou colocar. Isso é determinar em mim. Então, é isso que Jesus fez. Ele determinou a gente, ele nos conheceu nele, ou seja, na mente dele, ele nos criou, nos gerou na mente dele. Antes de criar o mundo, ele fez o plano, ele traçou um plano. E esse plano somos nós. Ele nos conheceu antes. É assim, é mais ou menos isso, para ficar mais fácil de entender, porque senão a gente vai estender muito aqui, mas é mais ou menos isso. Então ele planejou antes. Então, na hora que ele fez o plano, ele nos conheceu. Porque nós, a partir do momento que ele pensou no Jonas, no Tiago, na Sara, na Lídia, no Rodrigo, na Paloma, a partir do momento que ele pensou em nós, ele já nos conheceu. Porque nós já existíamos na mente dele. Então, ele já nos criou ali na mente dele, né? E depois ele foi gerando a gente ali, foi nos formando, né? Ah, aqui é louco demais isso aqui. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo a complacência da sua vontade. Isso aqui é pesado. Tem gente que vai falar assim, ó, predestinar é Deus pegar um destino prévio, te apresentar esse destino e falar assim, você aceita esse destino ou não? Que dá a escolha, né? Pelo que eu entendi até agora, esse aqui é o que faz mais sentido. Deus, ele tem um predestino para cada ser humano. E aí ele vai apresentar em algum momento da nossa vida, ele vai apresentar, você quer o destino que eu desenhei para você ou você quer seguir a sua vida do seu jeito? Define. Aí entra o livre-arbítrio. E escolher por não seguir o predestino dele vai levar a pessoa à perdição. Então, predestino tem essa visão. Tem a outra visão também que ele já predestinou tudo o que ia acontecer. A gente querendo ou não, a gente já foi predestinado a fazer tudo aquilo que ele quis. Tem essa visão também. É uma pergunta, mas onde está o livre-arbítrio aí? Exatamente, é por isso que fica o conflito. Porque se a gente é predestinado por ele a ser filho, significa que a gente não tinha escolha. Então, ele não nos deu a escolha de não ser filhos. Mas ele mesmo escolheu e ponto final. Ele quis escolher e acabou. Então, tem essas duas visões, tá? A visão que eu vejo, assim, que faz mais sentido atualmente, é que ele tem um predestino e a gente tem que decidir por esse destino no momento que ele chamar, tá? E aí, esse momento, algumas pessoas falam que é na salvação, é na hora que você tem um encontro com Jesus, se você aceita ele. Outros vão falar que é no chamado. Então, Deus tem um chamado para cada um, e chega um momento que ele vai fazer o chamado e você escolhe se você vai seguir ou não. Só que aí, olha que interessante. Quando a gente vai em Moisés, quando ele foi chamado, ele tentou fugir do chamado. Só que Deus não deixou. Tentou dar um jeitinho de sair ali de canto, não, que não sei o que e tal. Tentou dar um jeitinho, não conseguiu. Deus pôs pressão nele para ele cumprir o chamado dele. Então, é isso, assim, vocês vão ter que estudar, orar mais, pedir direção de Deus nisso. Não vai fazer tanta diferença em relação à base do que a gente acredita, né? Mas é bom assim, você decidir, assim, o que você
pensa em relação a isso, tá? Eu penso, pelo que eu já li na palavra, né, de tudo que eu li, ele predestinou mesmo e vai acontecer do jeito que ele falou. Eu penso assim, apesar do outro jeito parecer mais lógico, né? Eu penso que ele já predestinou mesmo e aquela pessoa que ele escolheu, ele separou e aquele separou, ele vai fazer a obra. Porque se dependesse da gente fazer alguma coisa tão importante nesse sentido, a gente não quer conseguir. Tanto que Moisés ia arregar, ia dar para trás. Então eu penso que é ele que faz realmente. Segundo a complacência da sua vontade, que nem aqui a gente vê, ó, que está relacionado à predestinação para filho de adoção, né? Ou seja, aqui está falando mais para salvação, né? Do meu ponto de vista. Para si mesmo. Ou seja, ele já predestinou para ele. É tipo assim, é eu pegar, eu tô vendo aqui duas pessoas. Eu pego essa e falo, eu quero essa para mim. E a outra? A outra não faz. A outra vai servir para outra coisa. Mas essa daqui é que eu quero. Então ele pega para ele. Segundo o quê? A vontade dele. Aí a pessoa fala, mas e a outra pessoa não vai ter uma chance? Ela vai ter chance. Mas quem ele escolheu, ele escolheu. Porque é a vontade dele. Quem que vai discutir com Deus? Deus, por que que você escolheu uns e outros não? É Deus. Ele faz o que ele quer, do jeito que ele quer. E ele sabe o caminho de cada um. Então, assim, Deus tem os motivos dele, né, para fazer esse tipo de coisa. E a gente não tem como saber, a gente não vai ter noção do porquê que ele escolhe uma pessoa. Né? Hum, aí, aqui, é os motivos, né, ó, para louvor da, para o louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez aceitáveis, assim no amado. Eu não sei se vocês estão percebendo, ó, todos os verbos aqui está relacionado a Deus fazendo. Não tem nada que é o homem fazendo, ó. Ele nos predestinou para filhos de adoção, por ele mesmo, Jesus Cristo, para si mesmo, segundo a sua vontade, para louvor da sua glória, pela qual ele nos fez aceitáveis a si. É tudo ele que está fazendo, é tudo a obra dele. Ele fez, ele fez, ele fez, ele fez, ele fez, ele fez. Onde que tá? Eu aceitei. Eu tenho que aceitar. Né? Então, é bem complicado isso daqui, mas é para vocês pensarem mesmo. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, ó. De novo é ele, ó, pelo seu sangue. O perdão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. Ou seja, qual que é o meu papel aqui? É isso que eu tô vendo, tipo, qual que é o meu papel? É tudo dele, por ele, para ele. E ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência. Então, ó, em quem nós temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. E ele tornou abundante o quê? A graça para conosco em toda sabedoria e prudência. Tendo feito, ó, é tudo ele que fez, ó. Tendo feito conhecido entre nós o mistério da sua vontade. É isso. Então, é um mistério a vontade dele. Mas ele nos fez conhecer, né? Segundo a sua complacência. De novo, vamos ver o que é essa palavra complacência. Isso daqui chama exegese, ó. O que é exegese? Quando você pega um trecho ali, né, do versículo, e você pega palavra por palavra e você vai caçar o significado daquela palavra, chama exegese, que é estudar o texto mais a fundo. Ó. Efésios 1:9 diz aqui, ó, refere-se à boa vontade, ao prazer e ao beneplácito de Deus. Não tem sentido de acomodação, mas indica que o plano divino de salvação nasceu do desejo profundo e amoroso do próprio Deus. Ó, o texto destaca o plano benevolente de Deus para a humanidade. Mas aqui ele já começou a interpretar. Eu não quero que ele interprete, eu quero só o significado da palavra, certo? Então,
é o amor, é a bondade, a graça de Deus, né? Deixa eu compartilhar o certo aqui. Segundo a sua complacência. Deixa eu ver na ACF como que tá. Na ACF tá beneplácito, que não ajuda muito, né? Que propuseram em si mesmo. Olha que loucura, cara. Tendo feito conhecido entre nós o mistério da sua vontade. Ou seja, eu escolho você. Cadê? Eu escolho você. Você ainda não sabe. É a minha vontade. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou te revelar que eu te escolhi. Eu te escolhi. Oh, eu te escolhi, acorda. Acorda, eu te escolhi. É isso. Ele revelou esse mistério, dessa vontade dele. Por isso que Paulo lá em cima, ele fala assim, né, ó, apóstolo de Jesus Cristo, ó, pela vontade de Deus, né? Beleza. Tendo feito conhecido entre nós o mistério da sua vontade, segundo a sua complacência, que propusera em si mesmo, que na dispensação da plenitude dos tempos, ou seja, no fim dos tempos, ele possa reunir em uma todas as coisas em Cristo, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra, nele. Então, o plano de Deus, no final, é reunir todas as coisas em Cristo, né? Diz a palavra ali, que no final de tudo, depois quando Jesus ele entregar o reino ao Pai, reino milenar, ele reina por 1000 anos e ele vai entregar o reino ao Pai. Quando ele vai entregar o reino ao Pai, não tem mais inimigos, não tem mais nada. E aí, o que Deus faz, o Pai? O Pai fala para ele, já que a gente não tem mais inimigos, você não tem mais inimigos, e a gente vai curtir a vida doidado, eu vou morar em você. Aí o Pai se funde com ele e mora no mesmo corpo que Cristo. E aí os três se fundem em um só corpo. Aí fica o Pai, o Filho e o Espírito Santo no corpo do Filho, né? Até porque quem planejou e criou esse corpo foi o próprio Deus, tá? Depois a gente fala desse assunto. Em quem também obtemos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Então, é isso que me faz entender, né? Que Deus ele é tão soberano que ele escolheu até mesmo quem ele quer, né? Quem ele predestinou. Ele predestinou a pessoa a passar determinadas situações. Mas não significa também que ele não vai abrir a salvação para todos, mas alguns ele predestinou para a salvação. É assim que eu entendo, tá? Então, alguns ele selecionou, ele predestinou. Mas ele vai abrir a salvação para todos, mas alguns ele predestinou. Você não tem para onde fugir. Você pode ver que a gente, toda vez que a gente pensa em sair do caminho dele, começa a cair tudo. Dá tudo errado, você começa a ter doença, acidente, derrota, é só miséria toda vez. Entende? Segundo o conselho da sua vontade. Com o fim de sermos para louvor da sua glória, os que primeiro confiaram em Cristo, em quem também vós confiastes, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, em quem também, depois disso, crestes, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O que é o selo do Espírito Santo? Né? Isso aqui é uma das coisas muito importantes de saber. O selo do Espírito Santo é quando a pessoa nasce de novo. O que é isso, Rodrigo? O ser humano ele tem 3 esferas: corpo, alma e espírito humano. Quando essa pessoa ela recebe, ela crê, né? Ela ouve a palavra entra no coração, a pessoa espera no coração e abre um acesso, uma porta, para que o Espírito Santo entre e habite nessa pessoa. O coração dela está aberto ao Espírito Santo. Ele entra e faz morada no espírito humano dessa pessoa. Ele se funde com o espírito humano, tá? Beleza. Se agora o Espírito Santo está nesse espírito humano, significa que ele é uma marca. Então é assim que Deus marca os dele, com o selo do Espírito Santo, é um selo.
Antigamente, por que que ele usa esse nome selado, né? Antigamente, quando eles mandavam cartas, aqueles rolos, o rei, ele tinha um anel. E aí, para você ver que a carta era do rei, o rei pegava como se fosse uma cera, né, vermelha, ele enrolava aquele rolo, pegava aquela cera derretida, colocava ali para prender, né, aquele rolo, e ele vinha com o anel dele e colocava o selo dele. Então, aquilo ali virava o selo da carta do rei, com a marca do rei, do anel do rei. Então, é por isso que ele usa essa linguagem, que nessa época usava-se muito isso. Então, o governador assinou um decreto, ele vai enrolar o rolo, fazer o rolo, vai pôr a cera e vai pôr o anel de governador. Então, o Espírito Santo, ele vem e nos marca. Então, Deus, ele nos marca com o Espírito Santo. Quem é? Outra coisa que eu peguei outro dia. Esse aqui é o Espírito Santo da promessa, ou seja, da salvação. Existem 7 Espíritos de Deus, que é um. O Espírito Santo são 7 Espíritos. Isso aqui é doido. Depois eu vou falar sobre isso. Mas o Espírito Santo são 7 Espíritos. Ora, você está manifestando um espírito de temor. Ora, você está manifestando mais o espírito de fortaleza. Ora, você está manifestando mais o espírito de conhecimento, revelação de conhecimento, de sabedoria. Então, são 7 espíritos, que é o Espírito Santo. Beleza? Quem é? Ó, então, esse Espírito Santo da promessa, né? Quem é a garantia da nossa herança. Então, ele é a garantia, ele é o selo de garantia da herança. Que herança? A herança que ele falou lá em cima. A herança que ele falou aqui, ó. As bênçãos espirituais, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Então, essa é a herança. Até a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Vamos ver como que está no ACF, ó, 14. Qual é o penhor da nossa herança? Aqui, ó. Para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Ou seja, já foi adquirido, só que a gente ainda não tem posse. Beleza? Por isso também, depois de ter ouvido falar da vossa fé no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós em minhas orações. Então, aqui, ó, Paulo, ele era muito intercessor, tá? Vocês vão ver que ele fala sempre assim, orando por vós, sem cessar nas minhas orações. Então, isso aqui fala muita coisa. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós em minhas orações. O que ele mencionava? Essas coisas vocês têm que começar a pensar quando vocês estiverem na palavra. Comece a perguntar para o Espírito Santo. O que Paulo mencionava? Ele dava graças por quê? Por quê? Aí você volta atrás no texto, a resposta está aqui, ó. Depois de ter ouvido falar da vossa fé no Senhor Jesus Cristo e no vosso amor para com todos os santos. Então, Paulo, ele agradecia a Deus, porque os irmãos de Éfeso, eles tinham muita fé no Senhor e também caminhavam no amor para com todos os santos. Então, ele dava graças a Deus. Deus, graças te dou, porque os irmãos de Éfeso estão firmes na fé, porque eles são amáveis. Eles praticam o amor e a fé. Então, ele fazia menção ao Senhor desse povo. Essa parte, ó, minhas orações, eu peguei um código aqui agora. Minhas orações significa o quê? Paulo, ele tinha uma rotina de orações. Não era uma oração só, ele tinha uma rotina de orações. Ou seja, Paulo tinha uma programação de oração. Então, pode ter certeza que em determinados momentos do dia, Paulo parava o que ele estava fazendo para ir orar. Então, ele tinha uma vida de oração, uma constância de oração. Né? O que a gente faz normalmente hoje em dia? A gente vai orar quando dá na telha. Só que, pelo que a gente percebe aqui,
Paulo tinha uma rotina de oração, é que nem um treino, né? Que nem um exercício mesmo. Ele tem um horário ali certinho para cumprir aquilo. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, esse aqui é um código legal, tá? Pai da Glória. Reino de Jesus chama-se glória. Então, quando alguém te perguntar assim, ó, de qual reino você é? Você fala, o reino da glória. O nome do reino de Deus chama-se glória. Fala assim, ó, quem é esse? Esse é o rei da glória. Mas quem é esse rei da glória? Se eu já estou vendo um rei da glória lá. Esse aí é o outro rei que tem na glória. Então, o nome da cidade lá é Glória. Isso aqui é um código bravo. Peguei esse código aí com. Como que é o nome? Davi Rebolo. O nome da cidade chama Glória. O nome do reino é Glória. A cidade a gente sabe, é Nova Jerusalém. Mas o reino chama-se Glória, tá? Então, quando Jesus falava assim, ó, o meu reino não é daqui. Porque o reino dele chama-se Glória, tá? Então, ó, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos dê o espírito de sabedoria. Ué, peraí, ó. Espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento dele. Ué, aqui estava falando outra coisa, né? Espírito Santo da promessa. Aqui está falando o espírito de sabedoria e revelação do conhecimento dele. É outro espírito? Será que é um espírito diferente? Não, é o mesmo espírito, só que são 7 faces do espírito, tá bom? Então aqui já é outra face do espírito. E aí você começa a entender que os 7 espíritos de Deus, eles são derramados de formas, como eu posso dizer, gradativa. Deus não derrama o Espírito Santo todo. Ele vai dando acessos. A cada nível, ele vai te dando um acesso maior, né, em cada nível do Espírito Santo. Entende? Então, isso explica por que que nós temos o Espírito Santo dentro de nós e também nós sentimos a presença do Espírito Santo fora de nós. Também explica por que que alguns vão ter mais dose de temor, outros de fortaleza, outros de sabedoria e conhecimento. Porque cada um está mergulhando numa dimensão do Espírito Santo, tá? Então, aqui é a dimensão do Espírito Santo de sabedoria e revelação do conhecimento. Só que sabedoria e conhecimento é esse? É do mundo? É de entender de coisas do mundo? Inteligência emocional? Matemática? Não. É sabedoria e revelação do conhecimento dele. Ou seja, a sabedoria e revelação de conhecimento que nós devemos buscar e adquirir é do próprio Senhor. Ou seja, quem é Jesus, o que ele fez, qual é o papel dele, de onde ele vem, para onde ele vai. Então, quanto mais sabedoria e revelação dele, mais identidade a gente vai ter clareza, porque nós somos a imagem e semelhança dele. Tendo os olhos do vosso entendimento iluminados, para que saibais qual é a esperança do seu chamado e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Olha que interessante. Tendo os olhos do vosso entendimento. Algumas traduções vai falar olhos do vosso coração, tá? Iluminados. Ou seja, o coração tem olhos, que são portas, são portais, são chaves, são acesso, né? Então, olhos, quando fala olhos, quer dizer acessos, como se fossem janelas. Então, o nosso coração, ele tem olhos, tem acessos, tem portais, que tem que ser iluminados, ou seja, entrar luz. E aí, a palavra fala assim, ó, luz para os meus caminhos é a tua palavra. Então, a palavra e Jesus, né, que são a mesma coisa, é luz. Então, quanto mais conhecimento de Jesus você tiver, ou seja, quanto mais luz você jogar nessas janelas do coração, mais ele vai ser iluminado.
Então, quanto mais luz dentro do seu coração, quanto mais luz, quanto mais palavra, quanto mais revelação de Jesus, quanto mais revelação de quem ele é, o que ele fez, o que ele vai fazer, quem é a sua identidade, quanto mais revelação, quanto mais luz dentro do seu coração, mais você vai ter isso aqui, ó. Para que saibais qual é a esperança do seu chamado. Ou seja, primeira coisa, você vai entender o seu chamado. Quanto mais luz, quanto mais entendimento em Jesus, você vai começar a entender o seu chamado. E outra coisa também, ó, quais as riquezas da glória. Ou seja, lá no reino da glória, tem riquezas, que são a nossa herança. Porque ele venceu e nos deu todas as coisas. Ele nos deu o reino, ele nos deu poder, ele nos deu autoridade e ele também nos deu a glória. A glória é um reino, tá? E é a glória de Deus também. Mas chama-se glória o reino. Então, as riquezas da glória, da sua herança, nos santos. Agora vem um código. A Sara falou hoje no grupo, ontem, eu acho, no grupo, que nós estamos em grupo, que cada um tem que aprender e desenvolver algo em alguém. O que que é isso? É herança. Então, tem algo que a Sara carrega, que é uma herança minha que Deus colocou nela, e eu tenho que acessar dela. Tem outro que é a Lídia, outro que é o Jonas, outro que é o Thiago, outro que é a Paloma. Então, qualquer herança que você carrega, a minha herança, da minha parte, que eu tenho que sacar de você. Eu lembro quando a gente foi no IP, no palco, quando a gente chegou perto do Marçal, eu senti que algo mudou em mim. Eu senti a atmosfera diferente, eu senti que eu peguei alguma coisa dele no mundo espiritual. E tinha alguma parte minha que estava com ele. Na hora que eu cheguei perto dele, eu saquei isso. É como se o meu espírito tivesse sacado aquilo. Eu sinto que foi uma unção dele. Alguma unção dele, eu não sei qual foi. Eu saquei isso dele. Tanto que depois que eu saquei essa herança dele, eu não tive mais interesse em ver o que ele faz ou ver as palestras dele. Porque tinha alguma coisa nele que Deus estava me levando a ele para eu sacar dele aqui. Depois que eu saquei dele, eu, a unção que me levava para ele, me tirou o interesse. Beleza? Então, é isso. As pessoas vão ter porções da sua herança, que você tem que sacar dela e guardar com você essa herança. Tá? Eu imagino que a unção que eu recebi do Marçal foi o amor pelo reino. Aumentou muito o amor pelo reino. Mas também a unção que eu saquei dele que tem um preço bem alto. Tem um preço bem alto, eu não estava acostumado com esse preço. E aí, assim, é uma mudança muito drástica. Aumentou mais o nível de oração, jejum, palavra. Eu comecei a perder interesse em várias coisas do mundo que eu fazendo normalmente, eu perdi interesse. Então, o preço de carregar essa unção que ele estava carregando foi esse, tá? Então, cada nível novo de unção que você receber de alguém, essa repartição, ela vai ter um preço, tá? E qual é a suprema grandeza, ó, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação do seu grande poder, que manifestou em Cristo. Então, em Cristo foi manifesto o grande poder de Deus. Quando ressuscitou, então, quando foi manifesto o poder? Quando ressuscitou dos mortos. E outra coisa, o colocou a sua própria destra nos lugares celestiais, os mesmos lugares que estão a nossa herança. Agora vem um mistério, que quando Paulo fala que os dominadores, hostes malignas, principados e potestades estão nas regiões celestiais, aqui ele fala assim, ó, que os lugares que Cristo está com Deus muito acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste mundo, mas também no que há de vir, ou seja, na eternidade. Então Deus deu para o Senhor Jesus todas as coisas e um nome que está acima de todo o nome.
E esse nome, ele vai ser, é, ele sempre estará acima de todas as coisas, sempre, pela eternidade, tá? Eternidade futura, no caso. Bom, aqui a gente tem uns detalhes para conversar, né? O que que é um principado, né? O principado, pelo que eu estava entendendo, é assim: o principado, eles agem, são quatro esferas, né? Principados, potestades, dominadores e hoste da maldade. Principados, eles são sete. Esses sete principados, eles governam o mundo. Então, eles têm uma autoridade nível mundial. Eles são seres, né, mais, que mexem mais com princípios. Então, por exemplo, crenças relacionadas a, sei lá, sexualidade, uso de drogas, crime, mídia, remédios, né, indústria farmacêutica, mídia no geral, então TV, internet, essas coisas. O que mais? Religiosidade. Então tem um principado da religiosidade muito forte, tá? Política. Então tudo que rege nível mundial são os principados que fazem isso. Então eles estão lá em cima, eles não descem na terra, eles não manifestam, tá? Eles ficam lá em cima, regendo os demônios menores. Então, o principado governa a nível mundial, a influência a nível mundial. Aí tem os poderes aí, né? Os poderes, eles governam a nível nacional. Então, cada país vai ter um poder, né? E tem os outros, que é nível de potestade, que ele coloca ali, que são dominadores. Esses daí são nível regional. Então, por exemplo, a cada estado, por exemplo, tem uma potestade ali. E tem os hostes malignas, aqui ele coloca domínio, que são os demônios, né, que estão mais na terra, que são esses mais simples, que tocam o terror na alma das pessoas, que possuem a pessoa, esses demônios desse tipo. Então, geralmente, o que a gente vai ver pessoas manifestando são o quê? São hostes malignas, que é esse nível mais baixo, que eles agem a nível de cidade. Então, por exemplo, bairro, cidade, ataque individual, tudo esses hostes malignos, são os mais fraquinhos, né? Então, eles fazem esse trabalho mais braçal aqui embaixo. Eles são os que mais manifestam. Acima deles, vai ter os dominadores, que são os anjos, que são nível de estado. Então, assim, dificilmente ele vai manifestar. Tem alguns que são nível de bairro, por exemplo. Então, eles são tudo organizadinho. Eles são tudo organizados. Tem os níveis de bairro. Então, por exemplo, aqui, dá para perceber que onde a gente está morando agora, existe uma potestade aqui, nos ares, que ele governa essa região aqui. Ele governa essa região da Brasilândia. E você vai perceber que as potestades, elas colocam coisa específica naquela região. Então, por exemplo, você vai ver que naquele lugar tem muito bar, muita bebida, muita droga. É sempre a mesma coisa. Ali naquele lugar, muita miséria, muita pobreza, tá? Agora, num outro lugar, já não. Já é orgulho, é soberba. Muitas vezes a pessoa tem dinheiro, mas ela é orgulhosa, ela é soberba. Ela não ama o próximo, ela não compartilha. Ela é arrogante. No outro, já é mais religiosidade, feitiçaria. Então, vocês vão perceber que esses dominadores, eles operam, né, em bairros e também em cidades, e eles colocam determinados comportamentos ali naquele lugar. Por exemplo, no Nordeste é muito comum essa questão da raiz da feitiçaria africana. Então, é uma potestade que está ali naquele lugar, com dominadores, né? Então, potestade e dominadores. Eles agem muito nessa área da feitiçaria, entende? Aí vai ter locais específicos que vai ter mais bebida. Quer ver um exemplo mais simples de pegar? Família. Você vai ver muito que tem família que o problema maior é religiosidade. Na outra família é brigas, cachaça, bebida. Na outra família, feitiçarias.
Mas dificilmente você vai pegar misturado, por exemplo, ó, religiosidade com feitiçarias, entende? Então, assim, é separado as coisas. Então, uma vai ter muito problemas de sexualidade, e briga, e bebida. No outro, vai ser mais feitiçaria. Então, vocês vão perceber que é isso que acontece, tá? Mas é bom entender isso, porque quando a gente for operar esse tipo de coisa, a gente tem que saber que ali naquela família tem esse tipo de espírito, né? Então, você já sabe que é esse tipo de espírito, essa categoria de espírito que age nesse sentido, beleza? Então, aí você acaba perguntando, seu pai tinha esse comportamento, sua mãe tinha esse comportamento, né? E aí, esse comportamento passado de geração em geração é chamado de iniquidade. Então, pecado é o que eu cometo agora. Iniquidade é o que eu arrasto a minha vida inteira aquilo, e o meu filho faz a mesma coisa, e o meu neto vai fazer a mesma coisa, e o meu bisneto vai fazer a mesma coisa. Isso aí é iniquidade. É um pecado geracional. Beleza? Então, acho que ficou claro aqui. Principados, potestades ou poderes ali que Paulo fala, né? Dominadores e hostes da maldade. Então, as hostes é o que mais manifesta os mais fraquinhos. E eles já tocam o terror, né? Por que que os demônios não podem vir para a terra? Depois que Jesus comprou a terra com sangue, ele virou dono proprietário. Os demônios não têm mais direito de pisar na terra. Beleza? Então, eles não têm mais direito de pisar na terra. A terra tem um dono. Só que eles vêm. E quando eles vêm, eles estão ilegal. E aí a igreja tem autoridade para expulsar eles da terra. Porque a nós foi dado esse poder, essa autoridade. Nós somos meio que a polícia da terra. Entendeu? Só que enquanto a gente não entende isso, que a gente pode amarrar os demônios em cadeias, em correntes eternas, e pedir para os anjos lançarem eles no abismo para eles não voltarem mais, enquanto a gente não entende isso, a pessoa não entende isso, o demônio vai ficar assolando ela. Por exemplo, o Thiago estava aqui contando a história que ele passou. O que você poderia ter feito, Thiago, no caso, era você ter declarado contra esses demônios, que os anjos que me servem, anjos do Senhor que me servem, eu declaro agora que em nome de Jesus, vocês amarrem esses demônios em correntes eternas, prendam eles em cadeias e lancem eles no abismo para eles não voltarem mais até que seja a ordem do Senhor. Lance eles lá agora em nome de Jesus. Eles seriam lançados no abismo. Então, quando você entende que você pode mandar o demônio pro abismo e ele não vai sair de lá mais, eles evitam você. Eles evitam aparecer, eles evitam se manifestar. Porque você pode lançar eles no abismo, tá? É a autoridade que Jesus deu para a igreja. A igreja é a polícia da terra, tá? Espiritual. Por isso que você chega num lugar, por exemplo, eles são igual bandido, né? Então, você chegou num lugar, vamos supor que a gente vai fazer visita no lar. Você chegou no lugar, os demônios já vão ficar desesperados. A polícia chegou, a polícia chegou. Esconde, esconde, esconde. Então eles vão tentar se esconder, eles vão se ocultar, porque eles sabem que se você, ainda mais que eles souberem que você sabe que pode mandar para o abismo, eles não voltar mais, aí que eles querem fugir mesmo de você. Alguns saem até do corpo da pessoa, fica vagando e espera você sair embora e depois ele volta. De tanto que ele tem receio de ser lançado no abismo. Então, assim, é um conhecimento que a gente tem que ter, tá? Às vezes a pessoa, ela entra na igreja, ela sabe que o pastor, o demônio sabe que aquele pastor tem o conhecimento de lançar no abismo. Aí o demônio fica do lado de fora esperando a pessoa sair. Então a pessoa, eu já vi isso, tá? O pastor orar e falar, o demônio que tá lá fora, que saiu dela antes dela entrar aqui, manifesta aqui agora. Aí ele é obrigado a entrar no corpo dela e manifestar. Mas ele se esconde saindo do corpo. Aí a pessoa acha que tá tudo bem, tá tudo ok, vai para a igreja, sente bem, sente melhor, mas quando ela sai, ela já fica pesada. Aconteceu isso com a minha mãe. A gente entrava na igreja, minha mãe manifestava, na igreja, manifestou algumas vezes, mas, assim, levou um tempo para ela começar a manifestar. No começo ela não manifestava, entende? Porque eles saíam, eles ficavam ocultos lá fora. Ah, beleza. Então, ó, muito acima de todo principado e poder, potestade e domínio. E de todo nome que se nomeia, não só neste mundo, mas também no que há de vir. O que a gente tem que entender aqui para fechar esse arco dos
principados, potestades, dominadores e hostes da maldade. Independente do demônio que seja, Jesus Cristo é maior. Independente do demônio que seja. Pode ser o principado mais fodão de toda a galáxia, não interessa. Jesus é maior. Então, às vezes, as pessoas elas começam a falar desse assunto, elas dão tanto poder pro demônio, que você fala, nossa, ferrou, tô lascado, não sei o que e tal, e tal. Só que Jesus, ele é superior, beleza? Independente do que aconteça conosco, se é a vontade dele. Então, se ele permite que um principado, ele oprima a gente, ele permita que um demônio assole a gente por algum período, pode ter certeza que é a permissão dele. Nenhum demônio, nem principado, nem potestade, nem dominadores, nem hoste da maldade, nenhum deles tem poder de fazer qualquer coisa conosco que não seja a vontade de Jesus. Isso tem que ficar bem claro. Então, quando você sofrer ataques demoníacos, você sofreu pressões, golpes, enfim, etc., foi o Senhor que permitiu. Ele queria te dar alguma experiência, alguma coisa, ele queria te avisar de algo, ele te informar de algo, tá? Mas é ele que permite. Então, não se desespere, tá? 22. E colocou todas as coisas sob seus pés, e os fez ser cabeça da igreja, sobre todas as coisas. E o fez ser cabeça da igreja, sobre todas as coisas, tá? Então é isso. O Pai, ele fez isso, ele colocou todas as coisas sob os pés de Jesus. E o fez ser cabeça da igreja sobre todas as coisas. Todas as coisas. Que é o seu corpo, quem? A igreja, né? É o corpo de Cristo. A plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Eu não sei se vocês perceberem em Efésios 1 até aqui, não teve nenhum momento que está escrito assim, o homem fez, o homem decidiu isso, o homem tem que fazer aquilo, o homem, não tem. Quem deu a salvação é ele, quem predestinou é ele, quem escolheu é ele, quem faz é ele, quem é louvado é ele, a fé vem dele, para ele, o amor é dele, por ele, é tudo ele. Vocês vão perceber que não tem nada aqui de homem, tá? Alguém tem algo a comentar aí? A gente vai pro 2 aqui. Tem algo a comentar? Vocês vão ler o texto depois disso, depois dessa imersão. Quando vocês começarem a ler outros textos, vai começar a ficar um monte de coisa mais clara. Efésios 2. E vos vivificou, estando mortos em transgressões e pecados. Ou seja, o pecado e a transgressão, eles levam à morte. Então a palavra fala isso, né? Que o pecado ele leva à morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Nós estávamos mortos em ofensas, em pecados, né, em transgressões, mas ele nos vivificou. É isso que eu estou te falando, ó. Ele fez, ele vivificou, ele. Nos quais, no passado, caminhastes conforme o curso deste mundo, conforme o príncipe das potestades do ar. Ou seja, existe um príncipe nas potestades do ar, que são aqueles poderes que a gente estava vendo, né? Do espírito que, então a gente sabe que esse príncipe é um espírito, né? Que agora opera nos filhos da desobediência. Ou seja, existem os filhos da obediência e os filhos da desobediência. Quem opera nos filhos da obediência é o Espírito Santo. Quem opera nos filhos da desobediência, inclusive aqueles que eram predestinados antes de serem chamados, né, por Deus, era o espírito da desobediência, né? E esse espírito a gente sabe quem é, Satanás. Entre os quais também todos nós vivíamos em tempos passados, nos desejos da nossa carne. Então vamos lá. O espírito cujo qual, né, é o pai dos filhos da desobediência, ou seja, o príncipe das potestades do ar, que é um espírito que opera nos filhos da desobediência, ou seja, o pai dos desobedientes,
ele também nos governava antes. Nós vivíamos nele. Mas como assim nós vivíamos nele? Como nós vivíamos nele? Cumprindo os desejos da nossa carne. Então, aqui ele fala, fazendo a vontade da carne e da mente. Será que é mente mesmo? Vamos ver. Então, ó, eu tô com uma dúvida aqui no texto. Será que aqui tá falando mente? Deixa eu ver aqui na versão ACF. Ó, sempre façam isso. Questione o texto, vai lá com calma, se pergunta. Ó, vamos ver na ACF como que tá aqui, ó, versículo 3. Ó, aqui na ACF já tá falando pensamentos. Só que mente é diferente de pensamentos. Mente é uma dimensão, a dimensão da mente. A dimensão da mente pode ter sonhos, pode ter pensamentos, pode ter desejos. Então, mente é uma dimensão, pensamento é outra coisa. Como agora que a gente vai entender qual que é o texto certo? Ó, existe um aplicativo chamado Bíblia Strong, Strong, Bíblia Strong. Na Bíblia Strong, você vai lá na Bíblia, você vai achar no original, ou hebraico, ou grego, ou aramaico. Então vamos lá. Efésios 3. Aqui fala pensamentos. Vamos ver o que significa a palavra pensamentos. Significa dianoia, o nome, ó, dianoia. A mente como uma faculdade de entendimento, sentimento, desejo. Ou seja, ó, entendimento, mente, espírito, modo de pensar e sentir. Pensamentos, sejam bons ou maus. Aqui, então, está mostrando mais no sentido de pensamentos, não de mente. Você vê que já muda? Então, é pensamentos, desejos, sentimentos. Então, já não é só a mente, né, em si. Que eu falei, a mente é uma dimensão. Só que agora a gente começa a perceber que áreas da mente que a carne ataca. Ó, entendimento, sentimentos, desejos, modo de pensar, modo de sentir. Vamos falar um pouco do modo de sentir, por exemplo. A gente está numa reunião, aí de repente uma pessoa chega e fala alguma coisa e só ofende o Tiago, por exemplo. Ninguém mais se ofendeu, mas o Tiago se ofendeu. Aí isso cria uma raiz de amargura no Tiago, porque aquela pessoa falou aquilo, ele se ofendeu, e aí ele fica ofendido com a raiz de amargura. Só que a pessoa falou para todo mundo, mas só ele se ofendeu. E isso é modo de pensar. Então, os principados, exatamente, a forma como a pessoa enxerga o mundo. Então, os principados, potestades, dominadores, eles vão agir nisso, eles vão criar vitimismo na nossa cabeça, eles vão colocar a gente como coitado, para que você tenha pensamentos errados, que não batem com a realidade. Então, se ninguém se sentiu ofendido, só ele ficou ofendido com aquilo, criou uma raiz de amargura, por exemplo, significa que a forma de pensar dele não está de acordo com a realidade, muitas vezes. Ou o contrário. Era para todo mundo ficar ofendido, só ele ficou, e as pessoas estão sem amor, sem frias demais, elas estão insensíveis a isso. Então também pode acontecer o contrário. Ele está atacando a sensibilidade das pessoas. Vou dar um exemplo. A gente coloca um filme para assistir, aí de repente no filme o cara aparece arrancando a cabeça de alguém, explodindo a cabeça do cara na tela. Uma pessoa fica escandalizada. Nossa, que horror! E as outras ficam normais. Quem que tá recebendo ataque do trono? O que tá normal. Porque isso que você acabou de ver não deveria ser uma coisa normal. Se já é normal para os seus olhos, significa que os tronos já conseguiram te perverter os seus princípios. Os princípios que você tem na sua mente já foram alterados,
você já não tem mais sensibilidade à violência extrema. Isso quer dizer que se você estiver passando na rua, muitas vezes, tá? E ver uma pessoa ser extremamente agredida ao ponto de a cabeça dela ser arrancada, você vai agir com frieza. Então, por isso que o senhor falou, nos últimos dias, o amor de muitos esfriaria. Porque os tronos, eles estão construindo frieza espiritual, frieza almática, né? Enfim. Só para vocês entenderem como que eles agem na questão do modo de pensar. Modo de sentir, a mesma coisa. Modo de sentir, a mesma coisa. Então, eu sinto algo, mas não necessariamente bate com a realidade. Então, você vai filtrar pela palavra, tá? Isso que eu estou sentindo é real ou não? Por exemplo, ah, tô sem recurso financeiro, tô sentindo desespero, angústia, ansiedade. Será que isso bate com a realidade ou não? O que que é a realidade? A realidade é a palavra. Como que está na palavra? Vai buscar na palavra. Porque a palavra vai te alinhar à realidade, não seus olhos, não o que você está vivendo, o que você está sentindo. Por exemplo, Elias, ele fugiu de Jezabel, né, para o deserto, porque ele sofreu um ataque nos pensamentos e sentimentos dele. Então, ele reagiu de uma forma, só que não era para ele ter feito aquilo, entende? Era para ele ir só de acordo com a palavra de Deus. Mas aí, o ataque que ele recebeu daquele trono, que é Jezabel, fez com que ele duvidasse da palavra de Deus e se escondesse, ficasse com medo. Tipo assim, Deus não vai me guardar, Deus não vai me proteger contra essa bruxa aí, essa feiticeira, entende? Então, foi alterada a forma dele pensar e a forma dele sentir. Ele perdeu a confiança, ele perdeu a ousadia. Ele começou a sentir fraco, sentir impotente, incapaz, se vitimizar. Então, eles vão fazer isso, eles vão mudar isso, tá? É um acesso que eles têm por causa da nossa carne, beleza? Então, ó, lembrando, tá? A mente, né, as esferas que a carne, que os demônios vão atuar na nossa carne em relação à nossa mente, aos nossos pensamentos, ó. Quais são as esferas? Entendimento, ou seja, as formas que eu entendo as coisas, tá? Que nem eu falei, você pode entender, por exemplo, bebida é tudo bem, não tem problema. É uma forma de entendimento. Se o diabo entra na sua cabeça e fala que tá tudo bem, ele é um acesso que ele vai ter na sua vida. Ele vai começar a pôr esse comportamento em você, porque ele teve esse acesso, tá? Então, é uma forma de entender as coisas, forma de sentir as coisas. Eles vão atacar nisso também, forma de sentir as coisas. Desejos, eles vão atacar nos desejos da nossa carne, tá? Desejo da carne. Um exemplo simples de desejo da carne: comida, comilança, né? Esse negócio de ficar comendo igual um bicho. Desejos. Aí vem o modo de pensar, ou seja, eles vão querer reprogramar nossa mente para a gente pensar do jeito que eles querem, não do jeito que a palavra diz. Então, que nem eu falei, sem recurso financeiro, mas Deus disse na palavra que ele ia cumprir. Deus disse que ele ia suprir. Deus disse que ele ia dar. Ele está escrito que nunca viu um justo padecer necessidade, né? Então, a forma de pensar, eles vão fazer você duvidar da palavra, vão fazer você questionar Deus, duvidar do que Deus falou, porque eles vão começar a colocar coisas nos seus olhos para te enganar, para te iludir. Ah, faltou tal coisa, mas na palavra diz isso. Continue declarando a palavra. Tá? E o sentir também, né? O modo de sentir. Então, é porque eu ofendido com fulano, fulano falou isso e aquilo. O diabo já está entrando na sua vida, entendeu? Por esse acesso. Porque você está sentindo do jeito que ele quer. Ou você está insensível às coisas que era para você estar sensível, ou você está sensível demais a coisas que não era para você estar sensível. Aí peça discernimento do Espírito Santo. E aí vem os pensamentos. Pensamentos é muito mais profundo. Então, pensamentos bons ou maus, né, aqui. Pensamento é o quê, pessoal? Vamos lá. O normal do ser humano é ficar com a cabeça leve, sem pensamento. Zero. Zero. Deveria ser, né? Que deveria ser. É zero pensamento. Literalmente zero. Tá? Pensar alguma coisa. Eu coloquei esse pensamento na minha cabeça e não veio do nada. Não veio esse pensamento. Que tipo de pensamento é esse? Ele é bom ou ruim?
Esse pensamento, ele edifica ou não? Esse pensamento, ele vai me levar a algum lugar agora? Esse pensamento está drenando a minha energia? Esse pensamento está me gerando ansiedade? Está tentando invadir minhas emoções? Esse pensamento, ele me causa coisas boas ou ruins? Esse pensamento poderia ser meu, do meu ser espiritual bondoso, ou não? Esse pensamento vem da carne, vem dos demônios, por uma seta que eles lançaram, tá? Setas são pensamentos, tá? Eles lançaram uma seta. De onde veio isso? Então começa a questionar, de onde veio isso? Qual é a fonte desse pensamento? Porque eles entram pelos pensamentos. Por que que a gente é bombardeado com barulho e excesso de informação o dia inteiro? Porque a gente não consegue filtrar os nossos pensamentos. Vocês vão perceber, vocês vão começar a orar, e aí você está orando ali, falando com Deus. De repente vem um pensamento super aleatório. Muitas vezes o diabo ele não vai colocar um pensamento maligno. Ele só precisa tirar você do eixo. Então, se eu estou orando aqui, alinhado com Deus, ó, falando, tum, 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 de repente eu estou assim, nossa, mano, frango assado da padaria com pão, nossa, vai ficar bom. Você saiu da linha. O diabo ele não precisa te pôr um pensamento maligno. Ele só precisa te entrar na sua mente de alguma forma. Ele vai entrar. Quando ele tiver um acesso, ele começa a pôr outras coisas lá dentro. Beleza? Então é isso. O pensamento é o campo de guerra. É aí que está a treta. Então, você tá, por exemplo, separa um momento no seu dia, fique em silêncio total, absoluto, e fique rastreando os seus pensamentos. Veja se a sua mente está com pensamentos demais. Não pode, a sua mente ela tem que ter menos pensamentos. Quanto menos pensamentos, melhor. Quanto menos pensamentos você tiver, mais espiritual você está. Quanto mais pensamentos, mais ansiedade, mais carnal, mais preocupações, mais setas. Se você tem muitos pensamentos ao longo do dia, significa que a sua área da mente, né, o seu campo da mente, está muito exposto a Satanás. Ele está bombardeando a sua mente. Por exemplo, se você vê muita rede social, ele vai poluir muito a sua mente. E aí, à noite, aqui é uma doideira, mas Salmo 17 fala que o Senhor ele vem nos visitar à noite e sondar os nossos pensamentos e o nosso coração, para ver o que, que a gente fez naquele dia. Quem tiver mais sensível no espiritual vai perceber isso. Às vezes você está dormindo e você acorda de repente de madrugada e perde o sono. Não é o diabo, é Deus que está indo te visitar. Quando você sente que a atmosfera mudou, mas você não sente nada negativo, você sente só uma pressão no ar diferente, você perde o sono, você fica desperto, como se estivesse com energia, né? Não é o diabo, é Deus. Ele veio te visitar. E ele veio sondar os seus pensamentos e o seu coração. O que que você fez naquele dia? Será que o que que você pensou? Você pensou coisas proveitosas? Foram coisas boas? O que que você fez? Deus vem te visitar na madrugada, tá? À noite. Assim como ele fazia com Adão. Então, ó, pra vocês verem, olha o nível de profundidade que a gente foi só nessa palavra aqui, ó. Pensamentos. Só porque eu fiz uma pergunta. Será que é mente ou é pensamentos? Olha onde a gente foi parar. Você vê o nível de profundidade que é a palavra. A gente tem Efésios 2:3. A gente pegou uma palavra. Olha o nível de profundidade. Só que assim, ó, Deus ele vai te dar o acesso na profundidade que você cava com ele, que você constrói com ele. Então, isso aqui que eu desenvolvi esse raciocínio veio de muitas outras coisas que eu aprendi, tá? 3, ó. Entre os quais também todos vós vivíamos em tempos passados, nos desejos da vossa carne, fazendo a vontade da carne e da mente. Então, a mente e a carne, elas têm uma conexão. Então, se eu consigo rastrear e mapear a minha mente, eu consigo entender quais são as vontades da carne que estão passando na minha mente. E aí eu consigo mapear isso e batalhar nisso, tá? Não faça sozinho. Pede para o Espírito Santo. Espírito Santo, tira esse pensamento de mim. Espírito Santo, me ajuda. Ele vai te dar estratégia. Pede para ele, me dá estratégia. Como que eu faço para limpar minha mente?
Tá muito bagunçado, tá poluído, tá um caos. O Jonas e a Lídia fizeram um jejum de. A gente fala jejum, mas não é jejum, né? Mas eles fizeram um isolamento de redes sociais por 7 dias, se não me engano. Por que que o Espírito Santo falou para eles fazerem isso? Porque a mente deles estava com muita coisa. E aí o Espírito Santo queria limpar a mente. Tá? Então, a gente foi feito para criar, para viver em conexão com Deus. E Deus, ele fala muito no silêncio. No silêncio. Ele fala muito no silêncio. E a gente que mora em barulho, moto, caminhão, caos, carro para todo lado, a gente não consegue ouvir a nossa mente, ouvir nossos pensamentos. Então, sonda os seus pensamentos e entrega eles a Deus, para ele tratar. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou. Olha só que interessante, né? Aqui ele fala no passado. Pega esse mistério. Ó. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. Ou seja, é Deus que faz, é a graça de Deus que nos salva. E nos ressuscitou. Ué, como assim nos ressuscitou? Eu não morri ainda? Por que que ele fala no passado? Comecem a questionar o texto. E aí o Espírito Santo vai te mostrar as respostas. Por que que ele fala no passado? Porque na eternidade todas as coisas já foram feitas. Quando Deus olha para a gente, ele já vê o futuro, o passado e o presente. Ele não vê igual a gente, só o presente. Ele não tem memória do passado. Ele está no passado, ele está no presente e ele está no futuro. Nós é que ainda estamos no presente. Mas Deus, ele está em todos os tempos, tá? E nos ressuscitou, ou seja, lá no futuro, que a gente ainda não chegou, nós já estamos ressuscitados, juntamente com ele. E nos fez assentar nos lugares celestiais. Ou seja, nós já somos ressuscitados e já estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo. Então, entenda uma coisa, isso aqui é muito forte, tá? Isso aqui é de batalha espiritual. Se você já ressuscitou e está sentado com Cristo num lugar celestial, quem é o diabo? Vamos lá. Se você já ressuscitou com Cristo, já está no lugar celestial, você já herdou tudo que Jesus tinha. Já está consumado. Então quer dizer que no mundo espiritual, eu já estou assentado com ele, eu já ressuscitei, já fui glorificado, já estou assentado com ele, já recebi toda a minha herança. Se pela fé eu acessar essa palavra aqui, é só eu declarar. É só isso. No mundo espiritual, eu já estou glorificado, eu já estou nas regiões celestiais com Cristo, eu já estou na eternidade com ele. Quem é o diabo? Ele já está condenado. Então, se eu falo com o diabo, estou falando de batalha espiritual, tá? Se eu falo com o demônio no presente, ele vai reagir como presente. Mas e se eu falar com o demônio no futuro? Se eu vier do futuro e falar com ele aqui, vou dar um exemplo. Dois confrontos. Um deles você vai falar no presente. Diabo, você não tem poder sobre mim. Jesus morreu na cruz por mim. Eu sou salvo. Sai da minha casa agora, em nome de Jesus. Você está falando no presente. Agora, se você falar no futuro, diabo, pelo poder que há no sangue de Jesus, aquele que me entronizou nas alturas, nas regiões celestiais, eu estou assentado com ele, e eu sou a sua imagem e semelhança. Saia daqui agora, em nome de Jesus. O diabo vai te olhar com os olhares do futuro. Segundo a palavra do Senhor, que você já está condenado ao lago de fogo, você já está no lago de fogo, você não vai, você já está. Entende a diferença? Isso é identidade. Os filhos de Deus, eles não andam segundo a carne, segundo o presente, eles andam segundo o reino.
E no reino todas as coisas já foram feitas. 7. Para mostrar nas épocas vindouras. Olha aí. Para mostrar nas épocas vindouras. Ou seja, vai mostrar o que já aconteceu. Tá? Vindouras, as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco, através de Cristo Jesus. Pois pela graça sois salvos por meio da fé. Ah, mas e essa fé de onde vem, ó? E isso não é de vós mesmos. Isso é dom de Deus. Ou seja, até a fé que gera salvação vem de Deus. A fé é um presente que Deus nos deu, um dom, ó, presente que Deus nos deu. Isso é um presente de Deus. Às vezes a palavra você tem que ler ao contrário, de trás para frente, ó. O dom de Deus, ó, que não é de nós mesmos, ou seja, que vem dele, que é a fé e nós somos salvos por ela. E é pela graça dele. Ou seja, a graça de Deus nos dá. O Deus tem uma graça tão grande que ele nos dá um presente chamado fé. Essa fé veio de Deus. Só que essa fé que ele me deu é para eu crer nele, na salvação dele. Ou seja, eu não tenho nem a capacidade de ter fé para crer nele. Ele tem que me dar a fé para eu crer nele. Aonde que eu entro aqui? É isso que eu faço essas perguntas quando eu leio os textos. Aonde que está a minha parte? Ah, eu tenho que crer. Você tem que crer, mas a fé veio de onde? Veio de Deus. Então você não tem que fazer nada. Porque se Deus não te der fé, como você crê? Você só creu porque Deus te deu a fé. É uma cascata. Deus te dá um presente chamado fé. Essa fé faz você crer e ser salvo. Mas se ele te predestinou, você não precisa estar disponível. Ele te pega onde você estiver. Vai falar que quando Deus te chamou, você estava disponível para ele. A primeira vez que ele te chamou. Não estou falando depois. Na primeira vez que ele chama uma pessoa, exato. Então, se eu estava nas trevas, eu estava disponível para Deus, sim. Porque para Deus nada é impossível. Ele vai te acessar nas trevas. Mas você mesmo, da sua vontade, se você agiu em direção à salvação, é porque ele já tinha colocado a fé em você. Ou seja, se as pessoas não receberem a fé, elas não são salvas. E de onde vem a fé? De Deus. E por onde vem a fé? Ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra. E muitas vezes ouvir a palavra não é ouvir aquilo que está escrito, é ver um testemunho de alguém, é ver uma pessoa andando na retidão da palavra. É isso. Aí você acessa. Por exemplo, o Jonas e a Lídia, quando a gente começou a falar de Jesus para eles, eu nem falava Jesus, eu falava Deus. Mas antes, para eles receberem, para eles abrirem o coração para ouvir Deus, Deus já tinha colocado a fé neles. Porque a palavra que eles vinham era a palavra viva, eles vinham pelo testemunho das nossas vidas, a palavra andando ali, ó. Então eles viam a palavra andando, mas tinha algo ali que eles não sabiam decifrar. O que que é isso? O que que é isso que esse povo carrega? Que tem uma coisa ali que me chama a atenção. Deus já está começando a usar a palavra da pregação, ou seja, a forma que você vive, está começando a chamar a atenção daquela pessoa. E essa atenção que Deus está usando, a sua vida, vai depositar fé nela, e essa fé vai fazer ela crer e abrir o coração para você começar a ministrar nela. E aí, depois que você ministra nela, aí sim, aí ela consuma, porque o Espírito Santo vai entrar e vai consumar o fato. É um mistério isso aqui, é um mistério, tá? É um mistério maluco mesmo, assim, é coisa de doido isso. Para vocês verem quanto que os religiosos estão longe da realidade da palavra. Porque para eles, a pessoa acredita se ela quer ou não. Mas na palavra não é assim que funciona. Na palavra, como que funciona? Ouvir a palavra, receber a fé de Deus, depois o Espírito Santo vai testificar nessa pessoa que ela é pecadora, que ela precisa de Jesus. Sacou? Mas sem a fé que Deus deposita nela, ela não recebe. Aí eu te pergunto de novo, pergunto o texto.
Por que tem pessoas que têm fé para ser salvo e outras não? Por que Deus já não dá logo essa fé para todo mundo e salva todo mundo? Eu descobri em outros textos mais para frente. Eu não vou contar segredos. Vocês vão ter que caçar na Bíblia. Aí, ó, 9. Não de obras, para que nenhum homem se glorie. Aí, porque para você ser salvo, você tem que fazer não sei o quê. Você tem que parar de fumar. Você não pode ver pornografia. Não tem a ver com isso, cara. Porque se a pessoa for homossexual, ela não é salva. Mentira. Porque não é por obras. É a fé que ele deu. Então ele pode dar a fé para um homossexual ser salvo. E ele continuar homossexual e morrer homossexual. E ser salvo. Porque não é por obras. A partir do momento que é obra, a cruz de Cristo é anulada. Você vai ver em Gálatas isso. Se eu coloco uma obra para a pessoa ser salva, independente de qual seja, da menor a maior, qualquer obra, eu tiro a cruz de Cristo. Porque se eu tenho que ter alguma coisa para ser salvo, significa que Jesus não é necessário. Qualquer coisa. Se eu tiver uma vírgula que eu fizer, que eu tiver que fazer para ser salvo, significa que Jesus não é necessário. Eu posso conseguir no meu braço. Vou te dar um exemplo. A pessoa está se afogando. Está se afogando, certo? Se ela sabe nadar e ela consegue se salvar, e vem um mergulhador e salva ela e resgata ela, e ela consegue se salvar, ela pode dizer que ela saiu nadando, porque ela sabe nadar. Ela vai começar a se gloriar. Não, eu saí da água, eu me salvei. Eu me salvei. Aquele cara me ajudou, mas eu me salvei. Isso é se gloriar. Agora, o cristão, quem é salvo, é diferente. Você está na água, você não sabe nadar. Você não sabe nem que você está se afogando. Mas aí vem um mergulhador e ele te resgata e você não tinha chance nenhuma sem ele. E ele te tira da água e te salva. É isso que é a salvação. E não interessa se você, o que que você faz, ele vai te salvar de qualquer jeito, porque você é um ser humano. Ele não tá vendo seus comportamentos, ele não tá vendo que você, se você é assassino, se você não é, se você é homossexual ou não, se você fuma ou não, se você é agressor ou não. Ele vai te salvar por uma questão de humanidade. Entende? A salvação é isso. Deus olha para todo mundo igual, humanos, imagem e semelhança. Mas ele fez isso e aquilo, não sei o quê. Não interessa. É a fé para salvar. E saca ele do mar. O que Deus vai resolver com ele depois não é problema nosso. É dele com Deus. Mas a salvação não é por obras. Nenhuma. Zero. A partir do momento que a pessoa tem que fazer qualquer coisa, ela anula a cruz de Cristo. Qualquer lugar que você for e falar que perde a salvação, não bate com esse capítulo de Efésios. Aí o pessoal vai ter que se desdobrar para achar um outro texto que fala que perde salvação. Porque a salvação é pela fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Ou seja, Deus deu a fé. É um presente para ser salvo. Então, a salvação é um presente de Deus. Deus te escolheu e te deu a salvação. E só de pensar nisso, você já tem que se sentir constrangido. Porque existem milhares e milhares e milhões de pessoas que não tiveram a mesma oportunidade de receber o presente de Deus, que é a salvação. E quando a gente para para pensar na salvação, tá? Daria para ficar dias falando de salvação. A salvação é a única coisa que importa. Só de nós termos a salvação, nós temos que agradecer a Deus todos os dias. É o que Jesus falou. Vocês se alegram, né? Ele mandou os discípulos expulsar demônio, quando eles voltarem, eles se alegraram de expulsar demônio, curar enfermo. Jesus fala, vocês se alegram de expulsar demônios e tal. Vocês deviam se alegrar porque o nome de vocês está escrito no céu, no livro da vida. É essa que é a alegria, porque vocês foram escolhidos, enquanto outras pessoas não foram. Isso é muito pesado, tá? É muito pesado. Quando eu comecei a entender esse tipo de revelação aqui, eu passei mal, eu fiquei mal mesmo, assim. Fiquei mal,
Eu falava para Deus, Deus, salva meus familiares. Deus, salva tal pessoa. Deus, salva tal pessoa. Ficava pedindo para Deus salvar várias pessoas. No começo eu era tão doido que eu pedi para Deus salvar até o diabo. Deus, salva o diabo, volta atrás. Mas é isso, você cria um espírito de compaixão até pelo diabo, cara. Porque, olha, ninguém merece, ninguém, sabe? Você pensa assim, quem merece ir pro inferno, sabe? Tipo, queimar eternamente. É terrível demais, cara. Ninguém merece isso. Eu acho que nem o diabo merecia isso. Mas é algo que foi feito. A gente só vai saber o porquê que Deus realiza essas coisas na eternidade. Porque a gente, com a mente humana, nossa, a gente não vai conseguir entender essa justiça divina. Mas é terrível. Paulo tem um texto, eu acho que é em Romanos, ele fala que se ele pudesse, ele abriria a mão da salvação dele, ele iria para o lago de fogo para que os irmãos judeus dele crescem em Jesus e fossem salvos. Olha a loucura que Paulo falou. Aí as pessoas falam assim, ó, mas a salvação perde. Como? Se Paulo falou isso com a boca dele, se ele pudesse, ele fala assim, ó, se eu pudesse, eu daria a minha salvação para que os meus irmãos fossem salvos. Não tem troca. Jesus escolheu e acabou, ponto final. Só de ouvir isso aqui hoje, você já devia dobrar o seu joelho hoje e orar pelo menos uma hora agradecendo a Deus pela sua salvação. Porque nós somos miseráveis, miseráveis, e Ele nos escolheu. Agora, tem um monte de pessoas aí fora, parentes nossos, amigos, que estão caminhando para o inferno, mas nós somos salvos. O que você sente com isso? Você recebeu algo tão precioso e você não merece. Ele te escolheu. E você sabe que tem pessoas indo para o inferno e você não pode fazer nada, porque você já está salvo. Você não pode nem ir para as pessoas que estão lá e não pode também trazer elas. Você tem que só interceder, orar por elas e buscar e batalhar por elas. No resumo de toda a história da vida nossa, a única coisa que vale a pena lutar é pela salvação dos outros. O resto é tudo pó. O resto tanto faz. Dinheiro, casa, carro, foda-se. Não interessa isso. Isso é tudo nada. Isso é nada, nada, nada. A única coisa que fica na eternidade é a salvação do próximo. É a única coisa que importa nessa vida. A única. Mais nada importa. Mais nada. Tudo é pó. Tudo é pó. Só que aí a narrativa do Diabo dos Tronos faz com que a gente ache que as coisas desse mundo são mais valiosas e tira a nossa atenção do que realmente importa, que é a salvação. E as coisas invisíveis são as verdadeiras importantes, não as visíveis. As invisíveis vão virar pó, as visíveis. 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus estabeleceu para que andássemos nelas. Isso daqui tem outra tradução que é bem interessante. Ó, na ACF, na U10, ó. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras. Mas que boas obras? As quais Deus preparou para que andássemos nelas. Ué, ele está falando no passado. Outras traduções vai falar assim, ó, Deus predestinou para que nós andássemos nelas. Ou seja, Deus criou uma rota, ele já tem um plano traçado de boas obras para que nós andemos nessas boas obras. Portanto, lembrai-vos que vós, no passado, eres gentios na carne e chamados em circuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão feita por mãos. Aqui está falando da lei e da graça. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos aos pactos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, chegasseis perto pelo sangue de Cristo. Porque ele é a nossa paz, o qual ambos fez um, ou seja, Israel e a igreja. E derrubou a parede no meio da separação entre nós.
abolindo na sua carne a inimizade, ou seja, a inimizade de Deus com o homem. Isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para fazer em si mesmo de dois o novo homem, fazendo assim a paz, e reconciliar ambos com Deus, em um corpo pela cruz, que ambos, Israel e os gentios, tá? Matando com ela a inimizade, né? Então, pela cruz, ele matou a inimizade de Deus com os homens. Esse daqui do véu, cadê? Ó, e derrubou a parede no meio da separação entre nós. Existe o Santíssimo, o Santo Lugar e o Átrio, tá? O Santíssimo, que é onde habitava a presença de Deus na arca, no antigo templo, e o Santo Lugar, no meio deles tinha um véu, né, um muro, que separava a presença de Deus das pessoas. Só que quando Jesus ele se entrega na cruz, o certo é falar se entrega na cruz, tá? Porque ele não, ele morreu, mas ele deu a vida dele, né? Então ele se entregou, ele não foi morto, ele se entregou para ser morto. Então quando ele se entregou, o véu foi rasgado. Então o lugar santíssimo e o lugar santo, os dois viraram um só. Então agora o santo dos santos e o santo virou santíssimo. Então, Deus, a presença de Deus, ela saiu daquele lugar e ela rompeu para baixo. Isso, depois eu trago um desenho aqui para a gente contextualizar melhor, mas é assim, o que significa isso no ser humano, tá? O santo dos santos é o espírito do ser humano. O santíssimo é o espírito humano. O santo lugar é a alma. E o átrio é o corpo. Quando ele rompe o véu, que é o coração, ele rasga o coração, ele abre uma porta para entrar o Espírito Santo no nosso espírito. Só que ao mesmo tempo que o Espírito Santo entra no nosso espírito, ele também desce para nossa alma. E o Espírito Santo ele começa a invadir a nossa alma e começa a transformar a nossa alma. E aí que começa a guerra do espírito contra a carne, porque a carne é a junção da alma e o corpo. Depois eu vou fazer esse desenho, que agora já tá tarde, mas eu vou fazer esse desenho aqui. Me lembra amanhã de falar disso daqui. É bem legal. E aí começa a guerra da carne contra o espírito, tá? Ó, ele derrubou a parede do meio da separação entre nós. Quem? Nós quem? O espírito e a alma, né? Que é Deus e os homens. Abolindo na sua carne a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, e consistia em ordenanças para fazer em si mesmo de dois um novo homem, fazendo assim a paz. E reconciliar ambos com Deus em um corpo pela cruz, matando com ela a inimizade. E vindo, ele pregou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Por quê? Por ambos temos acesso em um mesmo espírito ao Pai. Então, nós temos acesso ao Pai por um mesmo espírito. Então, é no espírito que se acessa ao Pai, não é pela alma. Muitas pessoas, elas vão tentar acessar Deus pela alma. Deus, me ajuda, não sei o quê, pela emoção. Não é assim que se acessa Deus. Deus se acessa no espírito, tá? Isso aí é outra coisa também mais profunda que dá pra gente falar mais pra frente. Mas cuidado, Deus ele não vai se abalar por emoção, entende? Ele quer o espírito, acesso pelo espírito. Então é no espírito que você acessa o Pai. Assim, não que você não vai derramar a alma nos pés dele, você vai. Só que é pelo espírito o acesso, tá? É pelo espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, nem concidadãos com os santos e da família de Deus, mas concidadãos com os santos da família de Deus. Ou seja, nós somos agora da família de Deus, né? E sois edificados sobre a fundação dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Isso daqui significa que nós somos uma cidade sendo construída, tá? E Jesus é a base, ele é a base, ele é a estrutura que suporta todas as coisas que estão acima.
A pedra de esquina é uma pedra que tem uma ponta, né? Ela é de canto. Então, tudo que você constrói em cima dela fica bem sustentado. Ela não é um bloco do meio, ela é uma coluna de canto. Como ela é uma coluna de canto, ela segura tudo, né? Toda essa estrutura que está sendo construída em cima, ela segura, porque ela é assim. Ela é um triângulo, né? Ela não é quadrada, beleza? Ó, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Então, a ideia do Senhor é que nós sejamos templo santo, tá? Grandes, né? Crescidos, amadurecidos nele. Então, Deus ele vai nos moer para esse resultado chegar. Tá? Deus não tem problema em fazer você chorar, passar nervoso, qualquer coisa emocional. Deus, a emoção para Deus é azeite, né? Ele vai usar isso. Ele vai te espremer para arrancar esse azeite aí, que é esse amadurecimento pela emoção, pelos controle emocional, experiências, tá? Então, quanto mais sofrimento, mais dores, mais angústias, mais treta, mais maduro a gente fica. Isso é um problema, né? A gente poderia amadurecer tendo prazeres na vida, não dores, né? Mas é isso. Amadurece com prazeres? Amadurece, mas com dores é muito mais forte. No qual também vós, juntamente, sois edificados pela habitação de Deus através do Espírito. Então, como que nós somos edificados? Ó? Nós somos edificados pela habitação de Deus no Espírito. Então, quando Deus ele habita no nosso espírito, ele começa a nos edificar, ou seja, ele começa a construir uma obra, ele começa a edificar uma obra, e essa obra, ela vai ser concluída. A palavra fala que ele é fiel para cumprir essa obra até o fim, tá? Então é isso. Alguém aí quer comentar alguma coisa? Vou encerrar aqui a aula, depois a gente entra. É louco.